Bom, hoje eu quero estudar com você o culto da manhã. Eu prometi no domingo passado que esse culto da manhã vai ser um culto também de estudo. Nós vamos trazer assuntos pertinentes e aprofundar um pouco mais no assunto. Então eu quero estudar com você hoje o livro de Gênesis, capítulo 18. Nós vamos falar um pouquinho do 17 também, mas o nosso foco hoje é Gênesis, capítulo 18. Eu vou falar um pouquinho dessa história aí, né, de história com H, né, antigamente tinha isso, né, história com H, história verdadeira, história relatada. Essa história que aconteceu com Abraão ainda, né, e com Sarai, e depois se tornaram Abraão e Sara. Já falei muitas vezes sobre isso, né, o significado de cada nome. Abrão, paizão, grande pai. Abraão, pai de multidões, né, pai de muitos. Sarai, mulher contenciosa, mulher, eu brinco aqui, né, quando eu falo sobre isso, eu falo que é uma mulher chechelenta, né, uma mulher cheia de coisinha, é o que significa Sarai, e Sara significa princesa, né, alguém da realeza. E isso já daria um estudo, né? Um dos cursos que eu tenho, que eu faço, eu falo sobre Abraão e Sara. Isso seria já um estudo profundo, né? O que precisa mudar em você para Deus cumprir os propósitos dele? Já fez essa pergunta para Deus? Em Abraão e Sara teve que mudar o nome, a identidade, não é mudar nome simplesmente. Não é falar, o Rômulo não chama mais Rômulo, agora chama João. Não é só isso. Nome fala de identidade. Nome fala do que você é diante de uma sociedade, diante de um povo, da conduta que você tem. E aqui na cultura judaica, muito mais. Muito mais. As pessoas eram batizadas, né, eram colocados o nome de acordo com o momento. E aí você vai ver que Isaac, por exemplo, significa risos. Né? Por que Isaac tem o nome de Isaac? Né? Tem um nome na Bíblia, eu tive um amigo com esse nome, e eu sempre quando falo de nome eu lembro, que se chama Benoni, né? Benoni é te fiz ter em dores, você nasceu em dores, né? Porque foi uma criança que nasceu através de muitas dores. Né? Então o nome tem um significado muito grande, e eu falei sobre isso há um tempo atrás, eu tenho pregado sobre isso. Se tem algo que o diabo quer atacar na sua vida, na minha vida, é a nossa identidade, tá? E aí Deus vem e muda o nome de Abrão, muda o nome de Sarai, para tocar na sua identidade, dar a eles a identidade necessária para se cumprir o propósito que Deus tinha para eles. Eu quero te perguntar, o que precisa Deus mudar na sua vida? O que você está disposto a deixar Deus mudar para que se cumpra o propósito dele na sua vida? Pergunta forte? Eu acho forte. Abraão e Sara esperaram 24 anos pela promessa. 24 anos. Quando receberam a palavra, Gênesis 17 diz que Abraão se prostrou e riu por dentro, e perguntou a si mesmo, pode um homem de 100 anos gerar, e uma mulher de 90? Riu. É tão esdrúxulo, é tão anormal, que provoca risos. Deixa eu te falar, querido, muitas coisas que Deus tem para fazer na sua vida e na minha vida, vai provocar risos em você e nos outros. Muitas vezes o que Deus falou comigo provocou risos. Muitas vezes o que Deus falou com pessoas perto de mim, que me contaram, me gerou risos. Porque era tão impossível, era tão difícil, era tão improvável, que a única reação que nós temos é sorrir. Mas Deus é o Deus dos improváveis, amém? Deus entende desse negócio, Deus sabe sobre isso, querido. Deus é do ramo, deixa eu te falar, Deus, ele é do ramo dos improváveis, tá? Se tem algo improvável na sua vida, ou se você é um improvável, tá tudo certo. Deus é desse ramo, ele sabe lidar com improváveis. Eu também era um improvável, mas ele sabe lidar muito bem com improváveis. Pode descansar seu coração, amém? E aí, nós vamos falar sobre
esse capítulo focado em reconhecimento de reino. Reino é um tema que precisa ser falado e estudado mais do que nunca. Reino de Deus é diferente da democracia, é diferente do comunismo, é diferente do socialismo, é diferente de todo tipo de regime de governo que você possa entender e ver e estudar. Reino de Deus é reino. Reino tem um rei, tem a família real, tem os seus súditos. E tudo é do rei, tudo pertence ao rei, e o rei tem por obrigação fazer com que os seus súditos vivam bem. Isso é reino. Isso acontece, bispo? Não sei. Na maioria das vezes não, na história nos mostra que não, mas o princípio de reino é esse. Reino não é o que eu quero fazer do jeito que eu quero fazer, porque eu sou livre. Reino é observar os estatutos do reino baixados pelo rei e obedecê-los. Isso é reino. Tem muita gente querendo viver reino de Deus democraticamente. Ontem eu estava na barbearia e eu ri muito. Assim, me diverti. Tem um rapaz lá que é cliente da barbearia, eu já conheço ele, de vez em quando nossos horários se coincidem. E toda vez que ele vai na barbearia, ele tem uma dificuldade, como é que vai cortar o cabelo dele. E o cabelo dele sai sempre do mesmo jeito. Sabe, sai sempre igual, não muda nada. E aí eu estava na minha cadeira, com o presbítero William, né, fazendo minha barba, e aí ele falou, o que vocês acham? Aí eu levantei e falei, não é possível, vou orar por você, rapaz. Já te encontrei aqui zilhões de vezes, e você tem sempre essa polêmica, e ele vai em todos os barbeiros perguntar a opinião, e ele vai, se tiver cliente na cadeira, ele pergunta a opinião do cliente, ele pergunta da recepcionista, todo mundo opina no cabelo dele, e sai do mesmo jeito. Muda nada. Falei, rapaz, não é possível, você tem problema. Ele começou a rir, a gente começou a fazer brincadeira daquilo, mas eu fiquei imaginando, e para pastor tudo vira palavra, né? Pastor assim, tudo vira um sermão. E eu falei assim, gente, tem um monte de gente no reino de Deus vivendo assim. Né? O que você acha disso? E você, o que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você pensa sobre isso? O que Deus fala sobre isso, querido? O que a palavra de Deus diz sobre isso? O que o rei fala sobre esse assunto? É a única coisa que interessa. O que eu penso, o que o outro pensa, não importa. Para um monte de gente, Abraão não podia ser pai, mas para o rei podia. Para um monte de gente, Sara não tinha como gerar, mas para o rei podia. Acabou, e a palavra é do rei. O rei baixou um decreto, você vai ser pai de multidões. Você vai ser pai de multidões. Mas não tem jeito, todo mundo diz, todos os médicos disseram que não, todos os médicos falaram que não, mas eu estou dizendo que vai. Qual a palavra que importa, querido? A palavra do rei. É a palavra de Deus que importa. E aí nós precisamos entender isso. Agora tem alguns mecanismos, tem algumas coisas que nós precisamos aprender. Além de saber que é a palavra dele que importa, nós precisamos entender algumas coisas. Abra sua Bíblia aí em Gênesis 18, a partir do verso 1. Nós vamos ler alguns trechos desse capítulo hoje. Gênesis 18, 1. Diz assim: O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés. Descanse debaixo dessa árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês, depois poderão seguir adiante. Responderam: Faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: Amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom
e entregou a um empregado que apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e novilho que tinha mandado preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu em pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Só até aí, só até o verso 8. O que está acontecendo aqui? Na porta de Abraão, na porta da tenda de Abraão, aparecem 3 homens. A teofania, né, a manifestação de Deus. Quem são esses homens? O que eles querem? Como ele reconhecer que são agentes dos céus? 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, fala que as coisas espirituais se discernem pelo Espírito. Para Abraão podia ser 3 homens comuns. Não fala que eles estavam com asa, não fala que eles estavam com auréola na cabeça, não fala que eles estavam... Não fala nada, ele fala que eram 3 homens. Tanto pareceu comuns que ele ofereceu água e pão. Parecia comum, parecia humano, normal. Mas ele sabia que tinha alguma coisa especial ali. Ele sabia, o espírito dele sabia que tinha alguma coisa para acontecer ali. Você já teve essa experiência? De você chegar num lugar e você falar, tem alguma coisa aqui, não sei o que é. Deus vai mostrar. Ou então você conversar com alguém e falar assim, tem alguma coisa. Eu tenho um amigo meu, empresário, aqui da região, não é membro da nossa igreja, é só meu amigo. Mas a gente tem uma ligação tão interessante. Nós somos amigos, ele nunca foi na minha casa, eu nunca fui na casa dele. É uma amizade diferente. Mas é assim, ele começa a lutar lá, Deus fala comigo, ore pelo fulano. E aí, eu oro, às vezes eu aviso a ele, às vezes eu não aviso, que eu estou orando. A maioria das vezes eu não aviso. Mas um dia desses eu tive um sonho com ele, e Deus me dava uma visão. E aí eu acordei, falei com a Carla, falei, Carla, eu tive um sonho com fulano, e no sonho eu tive uma visão. A visão veio no sonho. E a visão é essa e essa e essa. Ela falou assim, poxa amor, que interessante, fala com ele. Eu falei, não sei se eu vou falar não. Eu não sei se é para falar com ele não, deixa estar. Se Deus mandar eu falar, eu falo. E era um projeto, o sonho era um projeto. Passou uns 10 dias, ele manda para mim o projeto todo, exatamente como Deus tinha me mostrado. Ele falou assim, olha o que Deus está me dando. E eu chamei a cara e falei assim, olha isso aqui. Eu falei, amor, você falou para ele? Eu falei, não, eu não falei nada para ele. Só que se eu falar para ele agora que Deus tinha me falado, ele pode nem acreditar. Né? Agora é fácil. Mas Deus me mostrou o nome, tudo. Passou uns 2 meses, ele colocou esse projeto para funcionar, para gerar. E aí um dia eu estava em casa sentado, e aí Deus falou comigo assim, você precisa abençoar, porque saiu a primeira venda. Primeira venda de quê, Deus? Você precisa abençoar porque saiu a primeira venda. Foi a primeira venda de quê, Senhor? E não, só falou isso. E aí eu fui fazer minhas coisas e tal, e aquilo na minha cabeça o dia todo. E aí no final da tarde veio assim, manda uma mensagem para o fulano, diz para ele que você está intercedendo por ele. E aí eu mandei a mensagem assim, meu amigo, estou orando por você, Deus te abençoe. Só isso. Aí ele mandou a foto do primeiro pedido do projeto. Olha o que Deus fez hoje. O Espírito comunica, querido. Nós somos seres espirituais, amém ou não? A palavra de Deus fala que Maria e Isabel, quando se aproximaram e uma pegou na mão da outra, o bebê que estava no ventre se remexeu. E Isabel disse, o que tem dentro de você é de Deus, porque eu senti em mim João Batista e Jesus Cristo. O Espírito nosso se comunica, o Espírito de Deus se comunica, e nós precisamos discernir coisas espirituais como espirituais. Não é espiritualizar o que é material, não é isso, não é virar uma criancice, não, caiu o negócio, não, Deus vai derrubar, não é isso não, é com maturidade, mas saber que quando Deus está agindo, eu vou saber que Ele está agindo. Preciso entender isso, clamar a Deus, pedir solução das coisas. Deus, eu preciso resolver isso aqui, como que eu resolvo? Me traz solução, e de repente não acontece. É assim que tem que ser a vida do crente.
E aí Abraão está aqui, tendo essa experiência, ele começa a discernir que esses são agentes dos céus, ele se prostra, olha só, diante das coisas de Deus, querido, ande prostrado. Eu tenho tanta dificuldade com gente que não se prostra diante das coisas de Deus. Tem tanta pena. Tem tanta, assim, compaixão de quem resiste às coisas de Deus. Deus está fazendo, Deus está falando, Deus está agindo, a pessoa está resistente, até zombando, até achando ridículo. Cuidado. Cuidado com aquilo que você pensa e acha que está certo. Duvide de você. Duvide da sua mente. Duvide, põe um ponto de interrogação, duvide. Ah, Deus não faz assim não, quem te disse? Ah, Deus não age assim não, quem te disse? Ah, Deus não... Quem te falou que não faz? Aonde você aprendeu isso? Aonde eu aprendi isso? Deus faz do jeito que Ele quiser. A palavra que mais impactou minha vida no início do meu ministério, no meu primeiro ano pastoral, primeiro encontro de pastores que eu fui, a primeira palavra que pregou naquele primeiro encontro foi do apóstolo Davi, um pastor lá de São Paulo. Ele é um judeu cristão, e ele começou a palavra falando todos os nomes de Deus em hebraico. Depois ele começou a pregar em grego, e eu pensei comigo, para que isso? Está querendo mostrar que sabe? Está querendo fazer gracinha com a gente? E o Espírito Santo de Deus me tomou. E foi a palavra mais impactante do início do meu ministério, que mudou o meu entendimento do que era servir a Deus. Eu tive que ir lá abraçar Ele no final e pedir perdão. Passei vergonha. Mas eu achava que eu sabia alguma coisa. Cuidado. Se prostre diante das coisas de Deus. Mas e se não for de Deus, não tem problema, você está se prostrando para Deus. Não cabe a nós julgar, Deus não deu a nós nenhum papel de juiz, nenhum de nós somos juízes de nada. O justo juiz é o Senhor. Amém? Então, se prostre diante das coisas que são de Deus. Pediu para eles ficarem ali, os tratou como príncipes, né? Que eram. Preparou bolo, coalhada, água, sombra, matou um boi, preparou tudo para honrar os que vieram da parte do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo eles ficaram lá? Você lê a Bíblia, parece que é rapidinho, não parece? Chegaram na tenda, Abraão foi lá, mandou Sara lá preparar um pão lá, um bolo e tal, comeram. Matou um boi, querido. Pensa comigo, como é que era matar um boi naquela época? Pensa comigo. Mandou assar o boi, como é que era assar um boi naquela época? Quanto tempo ficaram? Sabe por que a Bíblia, eu penso, que a Bíblia não relata isso como tempo? Porque eles eram eternos. As coisas de Deus acontecem na eternidade. Para Deus não tem tempo, querido. Tempo é para a gente. Deixa eu te falar um negócio, querido. Você pode começar a fazer hoje o seu altar de adoração e demorar 20 anos para acabar de construí-lo. Para Deus não importa, porque para Deus não tem tempo. Para você é que tem. Então não fica falando assim, passou o tempo, eu não consigo fazer mais, eu perdi tempo. Começa hoje. Começa agora. A disposição de Abraão em fazer já moveu o céu. O início já moveu o céu. Você imagina? Os empregados, Abraão era riquíssimo. Os empregados, escolhe o melhor que tiver. Vai, o melhor que tiver. Aí escolhe, esse aqui não é esse, não, esse é, então, tá esse. Vamos matar, matou, tirou a pele, tirou o pedaço aqui, assar, e aí pôs fogo lá, e espetou o negócio lá. Será que era churrasco de chão? Será como é que era? Não sei. E aí, para dar de comer. E os homens lá, de boa, como diz hoje, né? Por que eles estavam de boa? Porque eles estavam trazendo algo da eternidade. Não tinha a ver com o nosso tempo. Presta atenção em mim aqui. O que Deus tem para fazer na sua vida tem a ver com a eternidade. Não tem a ver com o seu tempo. Pode ser que você não vá usufruir daquilo que Deus tem para fazer.
Pode ser que você seja só o meio do processo, o início do processo ou o final do processo. Pode ser que o seu nome vai ser lembrado na eternidade, mas você vai passar. Eu vou passar. Não tem problema. O importante é fazer parte. O importante é estar. O importante é viver tudo o que Deus tem para a gente no tempo que Ele tem para a gente. Primeiro ensinamento de hoje, nessa manhã, reconheça aquilo que vem do céu. Honre aquilo que vem do céu. E aí quando eu falo para você aquilo que vem do céu, eu não estou falando de visão de anjo não, querido. Pode ter visão de anjo, bispo? Pode. Conheço um monte de gente boa que já viu anjo, que já de Deus, acredito mesmo, de verdade. Eu nunca vi. Demônio eu já vi, anjo não. Anjo eu nunca vi. Pastora Carla já viu, mais de uma vez. Já relatou para mim, já falou. Eu creio. Problema nenhum, mas não é só isso que eu estou falando. O anjo que a gente vê, não tem como dar de comer para ele. Não tem como fazer um churrasco para ele, não tem como. Mas tem situações que são de Deus na sua vida que você pode honrar. Reconheça aquilo que vem do céu. Às vezes uma palavra muda a sua vida, querido. Às vezes uma oração muda a tua vida. Às vezes uma disposição muda a sua vida. Um comportamento, um posicionamento pode mudar a sua vida. Honre, respeite. Cuidado com esse negócio de falar mal de pastor, querido. Cuidado. Cuidado. Não digo nem de mim. Talvez você fale mal de mim também, não sei. Mas de qualquer pastor. Ah, mas o cara lá, querido, não fale. Você não sabe o que Deus está fazendo, querido. Você não conhece a história. Eu contei, essa semana, acho que foi Deus mostrando para mim, 8 reportagens de escândalo de igreja. Essa semana. Nossa, está tendo muito escândalo, né, bispo? Não sei. Eu não estava lá. Eu não sei o que estava acontecendo. Eu não sei. Quem viu a reportagem dizendo que fechou 60 cidades em Minas Gerais por causa do protocolo do Covid? Quem viu essa reportagem? 60 cidades. A Globo anunciou 80. No Jornal Nacional. Quem você vai acreditar? É só para você pensar. Eu não sei o que estão anunciando, o que estão divulgando. Eu não estou lá para ver se é verdade ou se é mentira. Então o que eu falo? Eu oro. Eu peço a Deus, Deus, guarda lá as ovelhas. Sua palavra diz que se matar o pastor, espalha as ovelhas. Então não mate o pastor por amor às ovelhas. Guarda a tua igreja. Nós precisamos de igrejas fortes. Nós precisamos de pastores fortes. Cuidado, querido, reconheça. Dê o melhor que você puder. Se tem alguém na sua vida que é voz de Deus para você, faça bolo para ele. Mate um boi para ele. Reconheça aquilo que Deus tem. Estou falando de verdade para você, sem puxar a brasa para minha sardinha, em nome de Jesus. Você pode ter outros agentes de Deus aí, e tomara que você tenha. Mas não deixe de reconhecer quem é de Deus na sua vida. Amém? Está dando para entender aí? Amém ou não amém? Amém. Segundo ponto desse estudo, nós vamos falar sobre o reconhecimento do momento. Querido, se tem uma coisa importante nos dias de hoje, é o tempo. Já percebeu que o tempo está passando mais rápido que nunca? Mudou o relógio ou mudou a nossa vida? Mudou o relógio ou a nossa percepção está errada? Hoje eu não consigo programar coisas para uma semana. Eu falo, não dá para fazer em uma semana. Está passando muito rápido. A gente programa lá no Espaço Vivo, o Alex está ali na câmera, a gente programa, e está programando o tempo todo, reprogramando, porque o tempo está voando. Então você precisa discernir os tempos. O que é discernir os tempos? O que Deus está fazendo agora? Qual que é a ação de Deus hoje? O que Deus espera de mim? Queridos, oh meu Deus, isso é tão importante, sabe por quê?
Porque você para de perder tempo com aquilo que não é importante. Deixa eu te falar o seguinte, é só um exemplo, se você puder entender, não tem nada a ver com o que eu vou falar, é só um exemplo. Você está no meio de uma guerra mesmo declarada, bomba, bombardeio, tiro, guerra, homens e mulheres estão no meio de uma guerra. Fazer sobrancelha é importante? No meio da guerra? Perdeu o valor. Pintar o cabelo é importante? Você quer viver. Amém ou não amém? Se você sobreviver de cabelo amarelo, azul, verde ou branco, está tudo jóia, desde que viva. Por isso que é importante discernir tempo. Então vamos parar de fazer sobrancelha não, tá, irmã? Pode fazer sobrancelha, pode arrumar o cabelo, problema nenhum não. É só exemplo. É porque tem alguns momentos que a gente se pega em detalhes que não são importantes para aquele momento. De repente você está orando por coisas que não são importantes nesse momento. A palavra de Deus fala assim, basta cada dia o seu próprio mal. Aprenda a viver dia após dia. Aprenda a se colocar diante do Senhor dia após dia. O que o Senhor tem para hoje? O que o Senhor quer de mim hoje? O que é ansiedade? Presta atenção, querido. Ansiedade é excesso de futuro. E os consultórios médicos estão lotados de gente com crise de ansiedade. A indústria farmacêutica está trilionária, pagando, porque estão pagando para esses remédios para a ansiedade. O que é ansiedade? Excesso de futuro. O que vai acontecer? Meu Deus do céu, como é que vai ser? E aí? E daqui a um mês? E como é que vai ser? E se não voltar? E se fechar tudo? E se abrir tudo? E se eu não tiver emprego? E se eu perder o emprego? Isso não sei o quê. Querido, então não vou planejar mais nada. Aí é burrice, é outra coisa. Planejamento é de Deus. Ansiedade é doença. E a palavra de Deus fala, e é pecado, tá? Porque Jesus disse o seguinte, por que andeis ansiosos com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir? Se eu posso te dar todas as coisas. Então, ansiedade é não confiar em Deus. Então, discerne o tempo. Qual que é o tempo de hoje? O que eu preciso fazer hoje? O que dá para eu fazer hoje? Faça. O que é depressão? Depressão é excesso de passado. Ficou preso lá atrás. Quando eu casei. O meu marido, era tão bom quando eu casei. Mas vocês dois ficaram velhos, querido. Ele ficou velho e você também. Para que eu vou ficar preso lá atrás? Quando eu casei, que acontecia isso, que acontecia aquilo, não acontece mais, hoje acontecem outras coisas. Quando eu trabalhei naquela empresa. Quando eu morei naquela cidade. Depressão. Discerne o tempo. O que eu tenho para hoje? Bicho, você fala assim, parece que é fácil. Não, é difícil. Já passei pelos 2 estágios na minha vida. Já lutei contra um espírito de depressão e já lutei contra um espírito de ansiedade. Eu sou extremamente ativista. Eu sou extremamente agitado. O pessoal os alunos da ministerial lá brincaram comigo que no céu não pode ter redes, né? Porque eu não vou aguentar ficar no céu, balançando para lá, para cá. Falei, vai ter que ter uma atividade aí, gente. Um crossfit, alguma coisa do céu lá, porque não dá para ficar parado, não. Né? Não é possível. Tem que ter um negócio lá. Então, eu sei, para mim é difícil, mas eu tenho colocado como textuário da minha vida. Basta cada dia o seu próprio mal. Vamos fazer... Calma. O que dá para fazer hoje? Vamos fazer. Vamos resolver o de hoje. O de amanhã, eu nem sei se eu vou estar vivo. Eu nem sei se Jesus vai voltar ou não. Ele volta, eu fiquei nervoso à toa. Né? Ainda vou chegar no céu e vai rir de mim. Falar, meu filho, você ficou nervoso lá à toa, né? Bobão. Te avisei. Discerne tempo. Agora, é preciso discernir tempo também do juízo de Deus. Olha o que fala aí. Gênesis 16, Gênesis 18, 16, capítulo 18, verso 16, perdão. Continuando aqui, vamos lá. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse,
Será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser um grande e poderosa nação, e nele será bendito todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordenasse aos seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de guardem os caminhos do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio a mim, e se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Só até aí por enquanto. Aqueles homens tinham um objetivo, tinham uma missão, e a missão era destruir, saber o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, primeiramente, comunicar a Deus, e Deus destruiria Sodoma e Gomorra. É o que a história nos conta. Só que eles param na tenda de Abraão. Precisa parar na tenda de Abraão? Deus era obrigado a mandar aqueles homens parar na tenda de Abraão? Não. Deus é soberano, amém ou não amém, querido? Ia lá, via lá, ele mesmo via do céu. Ah, tá. Não, não é não. Sabe tudo. Por que que Deus mandou passar pela tenda de Abraão? Porque Deus tinha uma aliança com Abraão. Abraão temia a Deus. Deixa eu te falar, querido. Toda vez que você respeitar a aliança que Deus tem com você e temer a Ele, Ele passa pela tua porta. Não vai acontecer coisa na sua família sem passar pela tua porta. Não vai acontecer coisa no seu lar sem passar pela tua porta. E a pergunta que Deus faz é o seguinte: conto ou não conto? Eu fico assim, imagina Deus olhando para alguém e falando: eu faço ou não faço? Eu conto ou não conto? Que moral era essa que Abraão tinha com Deus, querido? Que respeito era esse? Você conhece gente muito respeitada? Gente que quando chega num ambiente, o ambiente congela? Não é de medo não, de respeito. Eu tenho algumas pessoas na minha vida, alguns pastores que eu conheço, que se eu estiver pregando, eles chegarem, eu quero passar o microfone. Falo, continua aí, pega daqui. Como é que eu vou pregar para você, cara? Como é que eu vou debater um assunto onde você é mestre, doutor, catedrático, tem autoridade de falar? Tem pessoas que nos constrangem com a presença deles, tamanho o respeito que a gente tem, tamanho a honra que a gente demanda, que a gente demonstra. E aí Deus fala assim: conto ou não conto para Abraão? Uma vez que eu tenho uma promessa com ele, que ele vai ser rei, vai ser pai de uma grande nação, e ali do lado eu vou destruir aquela cidade. Será que eu conto? Será que eu falo com ele? Será que eu conto para esse pai que o filho dele está com problema? E que eu vou destruir o filho dele, porque o pecado do filho dele já extrapolou todos os limites? Será que eu conto? Será que eu conto para essa mãe? Que eu vou levar esse menino, essa menina, para que ele não se perca? Será que eu conto? É isso que Deus está falando, querido. Por que Deus não fala conosco então? Por que Deus não tem falado conosco, a igreja dele então? Porque talvez esteja faltando em nós um temor de Deus, de reconhecer quando Ele fala. Talvez Ele tenha falado muitas vezes conosco já, mas nós deixamos para lá, não fizemos bolo para ninguém, não fizemos churrasco para ninguém, nem nos prostramos. Nem nos prostramos, nem ligamos. Ah, isso para lá. Até parece. Temor, querido. Eu não faço nada, querido. Eu tento não fazer, né? Tento não errar nessa área. Erro em outras. Mas eu não finalizo nada se Deus não mandar eu finalizar. Paulo, fecha aquilo lá. Só se ele falar. Porque para abrir ele falou, eu não posso fechar. Eu só fecho se ele falar. Às vezes sofro, choro, gasto, me desgasto. Dói o meu peito. Eu falo: Deus, não é possível. Eu tenho que resolver esse problema. E Deus faz silêncio. E por temor a Ele, eu falo: eu vou continuar até o dia que o Senhor falar. No dia que o Senhor falar, eu resolvo.
Por temor. Suporto pessoas por temor a Deus, querido. Suporto relacionamentos por temor a Deus. Deus me mandou. Deus mandou eu agir assim. A Bíblia nos manda suportar por temor a Ele. Quantas pessoas chegam e falam assim: bispo, por que você não tira fulano de tal lugar? Eu falo: tá, vamos ver. Vai chegar a hora. Mas é por puro temor a Deus. Para não magoar, para não chatear o meu Deus. Vai que Deus tem um projeto, vai que Deus tem um propósito, e eu vou atrapalhar Deus. Essa semana Deus me deu uma revelação tão poderosa. A gente estava em reunião com os pastores. E aí, num dado momento, um pastor falou uma frase assim, assim na reunião. E Deus falou comigo: estou levantando ele no lugar daquele. Deus, na hora, só deixei ele falar isso para você entender. Falei: Deus, acabou, só falou isso, acabou, o resto é contigo agora. Faz o que você quiser, já te falei. Deus faz assim, querido. Você precisa discernir os tempos. O que está acontecendo? Qual é a justiça de Deus na sua vida hoje? Qual que é a justiça de Deus na sua família hoje? O que Abraão fez aqui? Abraão foi com os visitantes pelo caminho. Deus não ocultou o que ele ia fazer de Abraão. Deus não oculta dos seus servos fiéis os seus planos. A palavra de Deus fala que ele vai se revelar àqueles que o temem. É a palavra que diz que ele se revela aos que o temem. Então, creia na palavra. Os anjos anunciam nos céus os pecados de Sodoma e Gomorra. E agora Deus fala: cheguei no limite. O juízo virá, verso 20 e 21. O juízo é certo, ele virá. Veio verificar o clamor desses anjos. Comiam, bebiam, casavam, mas o pecado dominava tudo. Tudo o que faziam era pecado. Comer é pecado, querido? Não. Casar é pecado, querido? Não. Beber é pecado? Que não fala que de beber é pecado? Não. Mas eles transformaram coisas naturais. Nós comemos, casamos e bebemos. Amém ou não amém? Em pecado. Você pode comer em pecado, você pode beber em pecado, você pode casar em pecado. Você pode transformar o seu casamento em pecado. Transformar o seu almoço de domingo em pecado. Era isso que estavam fazendo. O nível de pecado deles era tão alto que tudo virou pecado. E aí, querido, toca o coração de Deus, e Deus fala: agora chega, não dá mais para mim. Deixa eu te falar uns negócios, querido. Aprendi isso há alguns anos atrás. Cuidado com quem você se aliancia. Se Deus rejeitou alguém e você fez aliança com essa pessoa, você vai sofrer igualzinho ela. Cuidado. Cuidado de querer ser Jesus Cristo dos dias atuais, querer ajudar todo mundo, querer ser bonzinho com todo mundo. Cuidado com isso. Bispo, então não tem que ajudar? Lógico que tem que ajudar. Mas tem pessoas, querido, que Deus já rejeitou. Tem, querido, tem. E aí você querer ajudar, te leva junto. Cuidado. Pergunta para Deus quem que você vai ajudar. Pergunta para Deus: Deus está tratando isso? É para eu fazer, Deus? O Senhor quer que eu faça? Já tive experiências das duas formas. Experiências de ajudar alguém e Deus falar: pega um dinheiro e segura. E eu pegar o dinheiro e ficar o dia inteiro rodando com o dinheiro. Deus, para quem que é, Deus? Para quem que é? Encontrava com um necessitado, com outro necessitado, com outro necessitado. Até a hora que fosse: é para esse. Toma. Não dá para o outro. Se você der para o outro, você está atrapalhando o meu projeto. Já vivi o outro lado da história, de pessoas quererem me abençoar, e Deus falar: agora não. Não me atrapalha. Estou tratando dele. Eu sei disso, querido. O que Abraão faz aqui? Você sabe a história. Abraão agora, ele resolve falar com Deus. Ele discerne o momento do juízo de Deus.
ele sabe que vai acontecer algo muito forte, ele confia nesse Deus, e agora ele pensa o seguinte: eu preciso conversar com esse Senhor. 18, 22, eu estou caminhando para o final, vai dizer assim, ó: assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se, Abraão disse: será que vai destruir o justo com o ímpio? Olha que intimidade que Abraão tinha com Deus. Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nelas se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Olha o que Abraão está falando, querido, presta atenção nessa conversa. Abraão está perguntando para Deus, e ele mesmo responde: se tiver 50 justos, o senhor vai destruir? É lógico que o senhor não vai. Longe de ti fazer um negócio desse. Eu conheço esse meu Deus. O senhor não vai fazer isso. O senhor não vai considerar o justo e o ímpio como igual. Eu sei quem o Senhor é. Olha como que ele conversa. Ele mesmo responde. A gente fala: você conhece Deus mesmo, querido? Você conhece? Você sabe o que Deus faz e o que Ele não faz? Você sabe qual é o nível da justiça de Deus? Você já viu aquelas perguntas assim: por que Deus permite isso? Por que Deus está permitindo isso comigo? Você quer que a gente fale? Você quer que Ele vai conversar com você e te fala por quê? É melhor você nem saber. Porque tem um motivo, Ele é justo. Ele não é injusto. Você plantou alguma coisa que está colhendo. Eu plantei que estou colhendo. Deus é justo. A justiça dele não é como a minha justiça. A minha justiça é como trapo de imundícia. A dele é perfeita. E Abraão sabia disso. E Abraão tinha exato o discernimento do exato tamanho da justiça de Deus, do poder da justiça de Deus. Ele falou: o senhor não vai matar 50 justos por causa dos outros ímpios. O senhor não vai fazer isso. Eu sei que o senhor não vai. E aí isso demonstra para mim qual é a característica do crente hoje. Como que nós deveríamos ser. Nós queremos mandar em Deus, querido. Nós queremos dar ordem para Deus. Ao invés de fazer com todo temor e reconhecimento, mesmo que possa não parecer, Abraão está dizendo assim: eu sei que o Senhor é o juiz do universo, o justo juiz, e o Senhor não faria isso. É isso que está dizendo. Eu sei quem o Senhor é. Então o que Abraão está fazendo? Abraão está adorando a Deus, reconhecendo quem Ele é. Abraão, sem cantar nada, sem dar um acorde, está dizendo: eu sei quem o Senhor é. O Senhor não faz isso. Olha que diferença. Olha que poderoso. Como nós estamos lidando com as coisas de Deus, com o discernimento das coisas de Deus. Os anjos foram lá para destruir, mas diz, acabamos de ler, Abraão ficou na presença de Deus. Abraão ficou orando. Vocês podem ir lá. Vou ficar aqui. Vou conversar com o pai. Não, eu vou impedir você de ir. Não, eu vou te agarrar, vou fazer igual Jacó, né? Vou segurar o anjo. Não, você não sai daqui. Não, pode ir. Deus, o senhor vai fazer isso mesmo? Se tiver 50 lá, o senhor não vai destruir, porque o senhor não faz isso. Vai destruir todo mundo. Começa uma negociação com Deus. Que palavra feia, bispo. Deus não negocia com ninguém. Deus não negocia com o ímpio, querido. Deus não negocia com quem não é filho dele. Você já negociou com seu filho? Quem é pai que já negociou com o filho? A gente negocia com o filho. Com um bebezinho, igual no colo da irmã, a gente já negocia, eles já negociam com a gente. Já faz a gente de bobo, não faz? Faz, de vez em quando faz. Ele é o pai perfeito, ele negocia com seus filhos. Ele ouve os seus filhos. E Abraão vai abrir aqui uma rodada de negociação. Abraão fala com Deus como um amigo juiz. Como alguém que tem muita intimidade, que sabe quem é. Querido, eu tenho tanta necessidade de viver isso em Deus. Eu tenho tanta necessidade
de acreditar nas coisas de Deus, na essência das coisas de Deus, nas pessoas, na essência de Deus. Poucas pessoas eu posso dizer, não, fulano não faz isso. Bispo, fulano chegou lá e falou isso. Eu falei, não falou não. Fulano não. Duvido que fulano falaria isso, eu conheço fulano. Mas o triste, querido, é que a maioria é o contrário. A maioria você fala, eu já sabia, porque fulano é esse mesmo, ele fala mesmo. Ele faria isso mesmo. O caráter dele é assim. Que tristeza, querido. Alguém ligou para o bispo José Elias um dia e falou com o bispo José Elias, eu tinha tomado uma decisão em relação a esse líder, e ele pegou o telefone do bispo José Elias, ligou para o bispo José Elias e falou assim, sou fulano de tal, ah tá, você é da onde? Sou de tal lugar, ah tá, eu quero falar com o senhor sobre o bispo Paulo. Pois não, pode falar. E a pessoa disse para ele, o bispo Paulo fez isso, o bispo Paulo está fazendo assim. E aí na metade da segunda frase ele falou assim, para aí, deixa eu te falar um negócio com você. Eu não sei quem é você, eu não te conheço, mas eu conheço o bispo Paulo. E eu tenho certeza que o bispo Paulo que eu conheço não fez isso. Então nós vamos encerrar a conversa aqui agora, eu vou desligar o telefone, porque eu não tenho mais nada para falar com você. Ele desligou. Não me contou nada. Eu fiquei sabendo disso pela pessoa que ligou, que contou para uma outra pessoa, aí você já viu como é que é, né? E eu perguntei para ele, bispo, aconteceu, mas eu não ouvi nada não, porque eu não conheço, sei quem é, eu conheço você. Você tem alguém na sua vida que te defenda desse jeito? Que fale de você desse jeito? Os seus filhos falam de você assim? Quando alguém fala de você perto dos seus filhos, você fala assim, meu pai não, minha mãe não, pera lá. Não é por preciosismo, por partidarismo, não. Por realidade de ser. Ou não. Ou eles ajudam a falar, é muito pior do que você está falando. Você que não mora lá em casa, você que não sabe. Tenha pessoas do seu lado que saibam quem você é de verdade. E seja o melhor que você puder perto delas. E para elas. Para que você tenha quem te defenda lá fora. Deus sabia quem era Abraão, querido. Faz questionamento sobre a justiça. Pede para ele 50 justos. O Senhor poupa. Deus fala, se tiver 50, eu poupo. Mas não tinha 50 justos. Nem 45, nem 40, nem 30, nem 20, nem 10. Não tinha justos. Deus responde a Abraão em cada clamor pela cidade. Eu acho lindo isso, querido. É como um pai com uma criança de 5 anos, de 4 anos, e o pai sabe onde vai chegar. Pai, você deixa eu ver televisão o dia todo? Não, meu filho, não deixo. E só de tarde? Não, não deixo. E só 3 horas? Não, não deixo. E só 2 horas? O pai sabe onde vai chegar. O pai sabe que vai chegar e fala assim, só 10 minutos. Mas o pai escuta. O pai ouve. Deus sabia onde ia chegar. Deus conhecia Ló, querido, sim ou não? Lógico que conhecia. A família dele conhecia, não? Lógico que conhecia. Sabe, Deus sabia onde que Abraão queria chegar? Que Abraão queria proteger a sua família? Sim ou não? Lógico que sabia, querido. Mas Deus deixou ele falar. Fala aí, Abraão. Se tiver 10. Se tiver 10 eu salvo. Mas não tem 10. E deixa eu te falar, querido. Se relacione com Deus com essa característica de saber que Ele é teu Pai, que Ele não quer te matar, que Ele quer te fazer viver. Para de sofrer com esse Deus. Para de se punir diante desse Deus. Você não precisa disso. Bispo, mas o pecado e tal. Sim, se arrependa. Peça perdão, deita no colo dele e fala, pai, quantos filhos drogados, bandidos, quantos filhos desencaminhados são presos e a única pessoa que vai lá visitá-los é a mãe, é o pai, a única pessoa que vai lá.
Você já foi em visita de presídio, querido? Nós tínhamos um trabalho na IPV de assistir as pessoas que iam visitar. Tentar ajudar quem estava lá visitando, porque é terrível. Mas o seu filho matou 20, mas é meu filho. Pode ter feito, mas é meu filho. Saiu de mim. Era isso que nós ouvimos as mulheres falando. Você imagina o seu Pai Celestial, querido. Fale com Ele. Pai, eu errei mesmo. Eu tô podre nessa área mesmo. Eu me afundei mesmo. Me perdoa, eu quero mais de Ti. Abraão pede, intercede, clama com temor, com humildade, mas com audácia e amor pelos pecadores. Tenha audácia, querido, diante de Deus. Ame mais as pessoas. Peça, deixa eu te falar, querido, toda vez que você se colocar no lugar de alguém, Deus vai fazer mais na sua vida. Toda vez. Deus ama esse negócio. Por isso que Ele mandou Jesus para ficar no nosso lugar. Entendeu? Faz parte do caráter de Deus se colocar no lugar. Se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você precisa se colocar no lugar. Vai para a brecha, ora para essa pessoa, clama a Deus, pede a Deus, se gaste. Está te sugando, você não está aguentando mais, mas continua. Deus vai te honrar. São sementes na terra fértil do Senhor. Vai florescer, vai brotar, vai dar fruto. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Os seus dias vão ser dias no Senhor. Abraão se coloca no lugar, Abraão clama, é intrépido, é ousado. Mesmo uma cidade com todas as pessoas corrompidas, só Ló, sua esposa e seus 2 filhos acreditavam em Deus. Mesmo assim, a sua esposa ainda teve pena de deixar a cidade. Deixa eu fazer só um parênteses aqui rapidinho, o próximo tópico já é a conclusão. A mulher de Ló não teve pena das pessoas. Ela teve pena de deixar o lugar. Cuidado com isso. Pessoas para Deus são preciosas, coisas não. Pessoas para Deus têm valor. Lugar, coisas, para Deus não tem valor nenhum, querido. Nenhum. Bispo, se Deus mandar você embora de Timóteo, você vai? Vou chorar uns 3 dias, pode vocês, mas eu vou. Pode ter certeza que eu vou. Bispo, mas e a gente? Vai vir um pastor muito melhor. Certeza absoluta disso. Deus não troca nada por menos, querido. Tem certeza? Estou indo embora não, tá, querido? Não vou aproveitar a palavra e falar assim, então, gente, falando isso, não é isso não. Não pretendo, né? Não está no meu coração. Mas eu preciso te dizer isso. Eu não sou preso ao templo, eu não sou preso à cidade. Eu tenho uma aliança com você, com as pessoas, com a igreja de Cristo. Isso precisa acabar. Isso pode continuar. Mas a mulher de Ló, ela vira uma estátua de sal, ela vira um monumento de derrota, porque o coração dela estava lá, no pecado, no ambiente de pecado. Quantos de nós não queremos abrir mão? Para quantos de nós um jejum é tão difícil? Porque a gente não quer abrir mão das coisas materiais. Vou ficar sem comer. Eu ouço cada absurdo quando todo ano, né? Quando eu propago o jejum de Daniel, eu ouço os absurdos, né? Eu vou deixar de comer durante 21 dias carne? Eu vou fazer isso? Não vou, não. Para que eu vou fazer isso? Pois é, você está preso nas coisas. Você está preso nas pessoas. Amém? Concluindo então, eu preciso reconhecer os mensageiros de Deus e a mensagem de Deus, saber que Deus pune o pecado, mas é misericordioso com aqueles que têm maturidade de se achegar diante dele. Maturidade, repete comigo assim, maturidade. Deixa eu te falar, querido, esse é um tempo de maturidade. Se você não aprender a ser maduro,
você vai sofrer mais. Cresce, avance, aprenda mais. Maturidade. Abraão tinha maturidade em Deus, maturidade espiritual. Tem situação, nós aprendemos aqui, estou só resumindo rapidamente. Tem situação que não adianta nem orar, tá? Pode orar, se Deus fez, cuidado com quem você ora. Falei sobre isso agora há pouco. Deixa eu fazer uma pergunta para você, querido. Eu sei que isso choca algumas pessoas que eu pergunto isso. Quem já foi num Pesque Pague aqui? Aquele que você paga para entrar e pega os peixes e fica para você. Vai lá, o cara faz para você. Já foi, já? O que o dono do Pesque Pague faz antes de abrir o Pesque Pague? Você sabe, não? Você sabe, Mauro? Enche de ração os peixes. Aí você fica lá o dia inteiro. Por que os peixes não pegam a sua isca? Porque estão de barriga cheia. Sim ou não? Fizeram aí a imagem aí, conseguiram montar a imagem na cabeça? Eu quero que a Karine aceite a Jesus. Karine não é crente, Karine está vivendo uma vida difícil. Aí eu fico orando pela Karine. Abençoa a Karine, Senhor, dá bênção para a Karine, Senhor, cura a Karine, Senhor. Senhor, dá tudo que a Karine... Querido, a Karine vai querer Deus? Ela tem tudo já. Não é hora de eu orar para Deus abençoar a Karine. É hora de eu orar e falar assim, Espírito Santo de Deus, convença a Karine do pecado dela. Amém ou não amém? Como Deus vai fazer isso? Aí é com Deus. Pode ser uma dor de barriga. Pode ser um aperto. Aí é Deus que sabe. É o amor, é o tamanho do amor de Deus. Aí a Karine está na igreja, a Karine vai para a igreja, mas a Karine não concorda com o dízimo, não concorda com a oferta, é um absurdo e tal, e passa no aperto financeiro, e aperto financeiro, e aperto financeiro. Aí toda vez que a Karine chega perto de mim e fala assim, ô pastor, eu estou com dificuldade. Toma cenzão. Toma cenzão. Toma cenzão. Ô querido, a Karine vai dar testemunho, gente, eu não dizimo e Deus me abençoa sempre. Porque eu estou atrapalhando o projeto de Deus na vida dela. Falei, filha, é mesmo? Está difícil? Tá? Pois é. Para quem não é fiel, é difícil mesmo. Muda a sua vida. Então a gente tem que aprender, querido, como orar pelas pessoas. Ah, meu marido lá e tal. Honra, mas não é crente. Honre o teu marido, respeite ele, é bíblico, crente ou não crente. Respeite ele e honre ele. Mas ore para Deus convencê-lo. Amém? E se possível, fica quieta. Para de falar. Homem também. Homem também. Precisa. Quer ver um negócio? Preciso terminar. Olha só. Não é julgamento, é só para você poder entender o projeto de Deus. Qual que é a maior incidência da igreja? De esposas sem os maridos ou de maridos sem a esposa? Pensa. Por que o homem quando vem para a igreja, ele é autoridade, ele arrasta a família. A mulher não tem essa autoridade. Precisa orar mais. Por isso que é mais difícil para a mulher. Vocês estão entendendo? Amém ou não amém? Não é julgamento, é estatística. Então a gente precisa ter vigilância, querido. O tempo todo vigilante diante de Deus. Deus tira os seus, quando ele vai fazer um juízo, ele tira os dele, mas ele faz o juízo. Deus é misericordioso, mas é reto. E o pecado tem consequência. O salário do pecado é a morte. Precisamos amar as pessoas, mas é preciso reconhecer que Deus é justo. Quantas pessoas procuram o seu mal, querido? Quantas pessoas procuram a sua derrota? Você fala com a pessoa, olha só, não entra nesse relacionamento, você vai sofrer, vai ser ruim. Não, mas eu quero. Então tá bom, então sofre. Para fazer o quê?
Meus pais não aprovam, os pais dela não aprovam, ninguém aprova, meu pastor não concorda, mas eu sei de tudo, e eu é que sei o que vou fazer. Então tá bom, vai lá, vai na sua força. Depois você fala com Deus. Cuidado, seja prudente. O que mais? Orar, interceder e clamar, mas saber que ninguém obriga a Deus a fazer nada. Cuidado com esse negócio do determino, tá, querido? Eu determino, coitado. Determina. Quem determina é Deus, querido. Tá? Cuidado com isso. Ah, bispo, mas eu posso ter uma palavra de fé. A palavra de fé é diferente. Eu posso me levantar contra o mal, isso eu posso. Em nome de Jesus. Ele falou que eu pegaria em coisas mortíferas e não seria ferido. Comeria coisas e não me faria mal algum. Amém ou não amém? Pisaria em serpentes e escorpiões e não me picaria. Está na Bíblia, então é bíblico. Então eu posso me levantar contra um mal, contra uma doença. Eu me levanto contra esse mal, contra essa doença na sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre você, no nome de Jesus. Isso eu posso fazer. Isso eu posso fazer, está na Bíblia. Agora, determinar a vontade de Deus, vai fazer aqui agora, porque eu estou dizendo, querido, eu não sei, você vê aí. Eu prefiro temer a Deus, se for da tua vontade, se o Senhor quiser fazer, o Senhor que sabe. Orar com humildade, e se tiver intimidade com Deus, até negociar com Deus. Por fim, ter uma medida para vir o juízo de Deus, o número mínimo de tementes a Deus, para impedir sofrimentos e destruição. Eu venho pregando na igreja há alguns anos atrás, dizendo, o mundo não está pior porque existe a igreja. O mundo não está pior porque existe a igreja. O mundo não está pior porque existe a igreja. Por isso eles querem calar a igreja. O número mínimo de justos impede a destruição. Essa é a verdade. Então seja justo. Seja justo na sua casa. Seja justo com a sua família, com o teu marido, com a tua esposa. Seja justo com os teus filhos. Cuidado para você não matar seus filhos, sendo injusto, comparando os seus filhos aos outros, dando mais razão para os outros que para os seus filhos. Cuidado, seja justo. O que o teu filho tem razão, ele tem razão. O que ele não tem razão, ele não tem razão. Seja justo entre os filhos. Não, pai não tem preferência, ama todos iguais. Tá. Eu que vejo no gabinete. Seja justo, pelo menos. Que dá para um, dá para o outro. Mas um merece mais, então seja justo, dá para o que mais merece. Mas não porque você gosta mais de um do que do outro. Porque um trabalhou mais do que o outro. Porque um fez mais do que o outro. Aí é justiça. Não é preferência, é diferente. Tudo isso vai interferir no seu relacionamento com Deus. Tudo isso. Então, querido, que nessa manhã você tome uma posição diante de Deus. Reconhecer quem fala por Deus. Ter discernimento do tempo de Deus, daquilo que Deus está fazendo na terra e reconhecer o poder de Deus.